este Falando Nisso no canal YouTube com uma pergunta deveras sofrida, que reflete um momento digital e que, portanto, estamos todos mais ou menos aprendendo e criando também efeitos nocivos para os quais a gente não estava exatamente preparado. E a pergunta de Lady Morwen de Brethel Fiançail. Uau! Eu realmente acho que relações extraconjugais podem ser uma experiência interessante desde que isso esteja mutuamente de acordo com ambas as partes, desde o início principalmente. Me sinto muito mais traída com coisas como ghosting do que com isso. Na verdade, eu até acho excitante ver a pessoa com outra. Eu até mandaria uma pergunta sobre isso. Agora, do mesmo jeito, eu também acho que o casamento pode ter essas liberdades também. Morar junto, mais contrato, mais festa, não impede que as pessoas se divirtam. E também uma pergunta recebida pelo Instagram, da Carolina Franco, aí mais diretamente ao ponto. Homens somem, ghosting, liquidez ou questão de gênero? Pergunta bem humorada, né? Remetendo ao conceito do Zygmunt Bauman, esse sociólogo que tem uma série de trabalhos em torno da liquidez das relações amorosas, as relações contemporâneas, de como a gente vem adquirindo assim, uma indisposição com aquilo que estava na forma clássica do romance romântico, que é o contrato, né? Que é a confiança, que é a fidelidade, que de certa maneira, mas como o primeiro comentário já aponta, implicaria assim, uma certa monogamia, né? Ou pelo menos uma monogamia onde a gente consente e pactua os seus desvios e transgressões. Mas de fato o fenômeno é ascendente e a gente o recebe do lado de lá, né? Quer dizer, como é que fica uma pessoa quando ela se envolve com outra, às vezes ela inicia uma extensa conversa com um grande nível assim de intimidade, mas é uma conversa digital, né? Por escrito. Às vezes esse relacionamento acontece com alguém assim que está do outro lado do Atlântico, que está em outro país, que está em outro estado, que está em outra cidade, e que no começo a gente diz assim, não, mas isso não é tão importante, né? Mas que faz parte desse contexto em que a gente acredita e sente, né, que é muito mais fácil a gente se envolver com alguém nesse sentido, né, de iniciar uma conversação. E que, de repente, o sujeito some, ou a sujeita some, né? Isso também já via acontecer mais de uma vez, né? Quer dizer, tem uma desaparição, assim, em que um projeto, um plano, às vezes até uma expectativa de vida comum é brutalmente interrompido por uma falta de notícias, uma falta de explicação, uma falta de justificativa. Vamos pensar naquele filme, né? Talvez ele não goste tanto assim de você, né? O que está aludido aí nesse filme? A ideia de que nós estamos assim desaprendendo, nós não estamos dando muito espaço na nossa cultura para dizer e de preferência dizer em primeira pessoa e em corpo presente. E eu não gosto tanto assim de você. Né? Ou seja, não quero levar nossa relação à frente, sinto que quero mais que isso, ou que quero poder dar mais do que isso, ou que simplesmente quero me separar. Né? É muito difícil para uma época, uma cultura, muitos dizem, né, a cultura do narcisismo. A cultura do narcisismo não é só assim de o egoísmo e bolhas e cada um dentro de si. É que quando você diz isso para o outro vai se decepcionar com você, ele não vai gostar disso. Você vai receber, pode ser que ele não fale, mas no olhar dele vai aparecer ali o quê? Um sentimento de raiva, um sentimento de traição, um sentimento de decepção. E isso é o quê? A sua imagem não vai sair bonitinha. A sua imagem não vai dar para um selfie. Nesse momento, você não é o cara mais legal do mundo que você, às vezes, acha que é. E cultiva que está agarrado, alienado nessa imagem. Então, bom, essa é uma primeira condição que vai formando, né, uma inclinação para, olha,
eu estou nessa conversa, mas eu estou em outras conversas também. O Tinder facilita, eu tenho essa prática, né? Quer dizer, a gente está conversando com várias pessoas ao mesmo tempo. E às vezes 2 conversas ou 3 evoluem ao mesmo tempo. Isso não é uma sacanagem, não é que a pessoa está brincando com você, ela está te conhecendo, como você está conhecendo ela também, e ela está conhecendo outros ao mesmo tempo. Quer dizer, você gosta dessa regra do jogo, mas você não gosta quando essa regra, né, traz implicações do tipo... não quero prosseguir, não quero ir adiante, tá bom assim. Aqui a gente pode isolar um segundo motivo para o ghosting e por que ele é tão devastador, por que ele deixa a gente assim com o pincel na mão, né? E que diz respeito ao fenômeno do transitivismo, e que é um fenômeno que acontece sempre que a gente começa a amar, sempre que a gente começa a se envolver com outra pessoa. Então, o fenômeno do transitivismo na criança envolve essa indeterminação de quem começou, quem provocou quem. Né? Foi você que bateu no outro e daí o outro veio para cima de você, foi você que bateu no outro, mas você às vezes chora quando você faz isso. Isso não é uma mentira, isso não é uma trapaça. Você realmente sente as coisas invertidas. Né? Bom, o transitivismo, ele reaparece em momentos de crise, né, no meio da briga, né, em que de repente você não sabe mais quem está dizendo o quê. E a conversa tende, nessa hora, a ficar assim, circular. A gente começa a se repetir como se fosse um espelho. Bom, isso implica, no caso do começo de uma relação amorosa, uma questão que pode ser descrita dessa forma. Eu tô te amando porque você tá me amando? Ou você tá me amando porque eu tô te amando? E traduza-se o você me amando e eu te amando pelos gestos, frases, presenças, toques no WhatsApp, indicações de filmes, músicas, que vocês puderem, enfim, imaginar dessa troca contemporânea que marca o começo, né? Acho que eu vou distinguir o ghosting daquele que desaparece, do tipo, querida, vou comprar cigarro e some, deixa as crianças, tá? Isso é um outro tipo de ghosting. Acho que a gente está discutindo esse do começo. Por quê? Porque esse transitivismo leva a gente a uma espécie assim de correnteza discursiva. O outro, né, abre um pouco da sua intimidade e põe 10 pratas amorosas na mesa. Você puxa as suas 10 pratas e cobre a aposta e joga um pouquinho mais 1 ou 2. Ele pega mais o seu 1 ou 2 e põe mais 5. Você é levado a pôr o 5, às vezes até só para empatar a situação de aposta. A intimidade funciona mais ou menos assim, a gente vai pondo um pouquinho mais, um pouquinho menos e o bolão vai crescendo. Mas às vezes o bolão vai crescendo assim, porque eu preciso responder ao outro. Eu preciso dizer ao outro alguma coisa. Ele acabou de me dizer que me ama. Caraca! Isso é super importante, eu o considero, é uma pessoa linda, cheio de predicados, ele me disse que me ama. Caramba, o que eu vou responder? Que não? Que eu tô gostando, que tá legal, que daqui a pouco, se eu fizer isso, ele vai ficar chateado. Então, vamos lá. 10 mais 2, eu te amo também. Para aquele que escuta, certos detalhes talvez vão passar desapercebidos. O timing, a demora na resposta, a mudança de forma, a enunciação. Há detalhes que vão indicando quando a gente está no pôquer amoroso, cobrindo a proposta do outro, mas ela tá puxando a gente para além de onde a gente realmente está. Isso é uma dificuldade acelerada pela linguagem digital. Quer dizer, eu começo a dizer coisas que não são consoantes ao que eu realmente estou sentindo. Elas são consoantes ao que se espera da situação, ao que o outro tá propondo. E como eu estou numa conversa, que vamos agora trocar em miúdos, em geral não é uma conversa por áudio e eu estou ligando para você, é um texto escrito.
Então, a escrita, ela esconde uma série de detalhes do tipo o tom de voz que ele disse, esse eu te amo, a paradinha que ele deu antes de falar, vamos passar o final de semana juntos, ou a maneira como ele disse, e se a gente fosse viajar no primeiro de ano? Enfim, são perguntas que são muito contextual específicas. Então, o que a gente tem aí, voltando assim como uma espécie de retorno recalcado? A falta da presença. Estamos aí na Covid, a gente está discutindo terapia e psicanálise online. A presença significa o quê? Fala, não escrita. É uma recomendação que eu sempre faço para os analisantes, né? Nenhuma decisão importante em termos amorosos, no WhatsApp que a gente foi se trocando. Tem que falar. Mas é tão mais fácil escrever? Por que será que é mais fácil? Será que é só porque um mora na Moca, o outro mora na aclimação? Acho que não. É porque esse contato, né, ele permite a gente ler o outro de uma forma mais fiel. Inclusive nos sinais que dizem, joga mais baixo, vamos mais devagar, não é bem assim. Gostei mais. E esse ponto, aquele outro ponto, isso tudo vai sendo escondido pela correnteza que vai fazendo a aposta subir e subir e gradativamente criar aquela situação que se remete ao terceiro termo dessa equação, que é a dificuldade de dizer como é que eu saio dessa? Como é que eu saio dessa? Não quer dizer assim, detesto essa pessoa, ela se tornou uma escrota, uma pessoa detestável, mas como é que eu saio da mentira que eu fui me criando, que eu fui me enrolando aqui, eu fui dizendo coisas, além, agora a pessoa tá lá no nível 10 e eu tô no nível 3, só que ela não sabe que eu tô no nível 3. Como é que eu vou trocar isso em miúdos? Como é que eu vou sair dessa? Ou seja, aquilo que seria um amor promissor, interessante, vamos dizer assim, com grande potencial, acaba sendo destruído por um descompasso, uma desatenção com isso que é um dos elementos mais fundamentais, né, da troca amorosa, que é o tempo. O tempo da falta, o tempo das saudades, o tempo do dizer, o tempo em que a gente vai efetivamente construindo experiências juntos. Quinto elemento da nossa equação. Dizer, e é incrível, nossos corações se tocam de forma transcendental, são os anéis do Senhor dos Anéis que vão se encontrar na mão de Sméagol, o incrível unificador do universo. Tá bom, ótimo, tô gostando disso, mas assim vocês já saíram para tomar um sorvete? Não, ele mora muito longe. Não, ele trabalha muito, ou ela trabalha muito. Mas assim, o que vocês já fizeram juntos? Fizeram? Como assim fizeram? Fizeram. Construíram um barquinho de papel, trocaram um macaco, um pneu de carro que furou, consertaram a máquina de café. O que vocês já fizeram juntos? Não precisa fazer, a gente se ama, é um sentimento, não tem que fazer alguma coisa. Quinto elemento da equação do amor. Amar tem um tempo do clique e não clique, on e off. Tamo junto, não tamo. Eu gosto de você gosta. Tudo bem, mas cada vez que dá um clique, match, você tem ali uma pergunta que é, nós nos amamos para fazer o quê? Para onde nós vamos? Essa viagem vai para que lugar? Você dizer, não, ela pode ficar nesse lugar. Eu te amo mesmo, sabia? Sim, e eu te amo mesmo. E você diz o quê? Que eu te amo mesmo, e o que a gente vai fazer com o nosso amor? Vai fazer filhos, vai fazer casa, vai fazer viagem, vai fazer sexo, o que é que vai fazer? Essa conexão, ela está meio frágil, vamos dizer assim, né? Ela foi um pouco abalada pelos próprios recursos digitais, em que o nosso fazer, ele pode ser também à distância, também com um nível de consequência menor, né? Então aí entra o uso de pseudônimos, entra o uso dessa deformação que vem junto com o uso da linguagem digital. Bom, recomendação, tenta intercalar, é super legal, né? Manda nudes,
vamos lá, virtual, pega aqui, vai lá, mas tem o café, tem a mão na mão, né? Tem uma pesquisa recente da Tinder, dizendo o que as pessoas estão achando desse quadro, e aparecem coisas muito interessantes, do tipo assim, um aumento de 20%, 30% em coisas como pegar na mão, abraçar, dar um beijo, ou seja, isso é um marcador que muda a conversa para um outro sentido, né? E que aproxima dessa ponto-chave, que é o que a gente faz com o nosso amor. A gente cria futuros possíveis? Legal! Mas o que a gente, assim, cria de experiência? Então, é nessa hora que começam a acontecer o quê? Deflações, inversões entre quem ama mais e quem ama menos. Bad news, isso mesmo. Em toda relação, ou, sim, frequentemente, na maior parte das vezes, tem um puxador. O cara que gosta mais, que ela paga mais, que ela manda mais tweets, que ele tá postando mais, e o outro vai seguindo, né? Não é que ela esteja fora, mas ela vai seguindo. Tem gente que só consegue entrar numa parada se o outro ama mais. Tem gente que só consegue entrar numa parada se o outro ama menos. Isso tem uma formação, vamos dizer assim, cultural de gênero que cria e às vezes determina essas expectativas, né? Bom, mas esse processo, ele é assim, verificado a cada vez pela experiência comum que a gente tem. E aí, quando você tem uma privação de experiência, quando você não faz coisas juntos, você vai, sexto elemento da nossa equação, né? Você vai acalentando, né, esse efeito das relações amorosas, que é, assim, teórico e inexorável, chama-se idealização. Por quê? Porque aquele cara está respondendo, aquela garota está respondendo naquela linha, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, opa, 5 pontos na minha fantasia, 7 pontos na minha fantasia, 12 pontos na minha fantasia, eu completo o outro com o meu próprio fantasma. Isso é elementar nessa regra do jogo. E esse completamento, tem gente que sabe, assim, até instrumentalizar e se apropriar dos sentimentos alheios e boçalizar os sentimentos alheios, baseado na arte de deixar a fantasia do outro fazer o trabalho e depois dizer, olha, é que eu não estou preparado, sabe? Não é com você, é comigo. Ou seja, não tem muita, assim, inteligência, né, em sacar, ou então gosta de gozar disso, que a idealização vai acontecer. Qual é o combate à idealização? A proximidade, o toque, né? É quando você vai para a casa da pessoa, você vê a cueca da pessoa, você vê o tapete sujo da pessoa, você vê como é que ele trata o gato, como é que ele é. Você fala, ih, caramba, a minha fantasia faz assim, porque não era isso que estava no meu roteiro inconsciente. Mas estas deflações são muito importantes, né? A gente prever o futuro de um casal não é pela eu te amo, você me ama, é pelo conflito, é quando dá pau, é quando, opa, me decepcionei muito, mas incrível, eu compro mesmo assim. Ou seja, a ponto da gente poder dizer, um namoro, um romance, ele é compra dos problemas, não é compra das soluções. É quando você diz, essa pessoa tem um defeito horrível, mas sabe que eu gosto? Você sabe que ela vai bem, assim, né? Eu fico bravo, ele atrasa sempre, manda recado, não faz os negócios, mas é do jeito dele, isso assim combina um tanto comigo e eu acabo gostando disso. Né? O que significa? Né? Que esse sujeito está entrando no seu inconsciente, está virando seu sintoma. E daqui a pouco você está reclamando dele, como acontece o quê? Com qualquer casal que tenha mais de 5 anos, ou, que otimismo, mais de 6 meses de duração. As pessoas começam a se queixar uma das outras. Eu te amo, mas mais aquilo e tal. Bom, esse é o que fica, esse é o que não toma ghosting, né? Agora, você quer o outro, o etéreo, muitas vezes, como diz o Marx, desmancha no ar. Eu acho que tem um livro aí ótimo, contemporâneo, da minha querida, né? Já fizemos mesas juntos, é uma pessoa que está assim, numa trajetória super legal, chama Natália Timmerman, né? O Copo Vazio. É um
um trabalho publicado pela Todavia, que é o relato de um ghosting, né? Um relato onde a gente vai vendo todos esses percursos, né? Entre a Mirella e o Pedro, tem uma coisa autobiográfica muito, muito sensível, né? Que é esse processo, né? Onde a gente vai se enganando, a gente vai se amando através do outro, a gente vai criando uma figura que de repente, não sei, né? Fica pesado para o outro sustentar, fica pesado para o outro, assim, ele começa a se sentir naquela posição que é a pior, que a gente detesta, que todo mundo diz tudo menos isso, que chama-se compromisso. Putz, agora tem que ir nessa sexta, no outro sábado, e a sogra, e os amigos dela, e bom, a gente não sabe, né, de fato o que está acontecendo do outro lado, e isso é, vamos dizer assim, um problema ético bastante grave, porque você está nessa fria que você se meteu, porque você foi subindo a aposta, porque você foi dizendo, porque tua palavra está ali. Claro que às vezes é o outro que vai indo sozinho, isso também acontece. Eu estou em Alfa Centauro e você está aqui na Lua. E de repente ele me deu um ghosting. Não, você com a sua nave interespacial marciana foi fazendo uma viagem sozinha, não foi ouvindo, né, não foi escutando e agora cai, né, das estrelas porque você se colocou lá. Mas tem esse ghosting, mas tem outros ghostings. Tem o ghosting em que há uma sinceridade, que há uma atenção e que onde você vai criando essa intimidade, mas que de repente o sujeito está às voltas com, mas eu estou numa outra conversa ao mesmo tempo. E agora? Eu vou precisar decidir. Está vindo uma encruzilhada. É daqui, de lá, qual dos dois? E, bom, vou pegar esse aqui, o que eu faço com o outro? Né? Como diz o famoso Robert Frost, The Road Not Taken. O que eu faço com The Road Not Taken? Aquela rua que eu não tomei. Na hora, eu vou dizer assim, eu não sei por que eu fiz isso. Por que eu escolhi essa e não a outra? Você sabe? Quem é que tem ideia da sua gramática amorosa, do seu inconsciente? Quem é que tem condição de falar alguma coisa sobre isso? Você não sabe. Você não sabe, mas você simplesmente vai para a direita e não vai para o contrário. Você vai para a esquerda e não vai para a direita. E não sabe direito e, portanto, não tem o que dizer. Ainda mais naquela situação armada desse jeito. Indicação, claro que isso é meio tolo, mas, assim, não faça. Não faça relacionamento que tem decisões, que tem críticas, que tem BO, como chama? DR, discussão de relacionamento. Não faça isso tudo acontecer no etéreo do digital. Tem que ter a intercalação, alguma forma de corporeidade e assim por diante. Segunda coisa, né? Não desapareça. Não desapareça, porque isso deixa um passivo em quem, vamos dizer assim, ficou do outro lado, que é assim, semelhante a, vou fazer uma comparação meio forçada, mas semelhante aos afetos que a gente tem quando alguém se suicida. Você fala, o que eu fiz? Por que eu não fui, por que eu não fui suficiente para essa pessoa? Né? Será que é porque meu cabelo? Aquele dia eu falei errado? É porque eu não falo sânscrito? Enfim, é uma pergunta massiva que vem do outro, né, em termos de o que você quer de mim, o que eu não pude te oferecer, né, para você ir embora e não ficar aqui. Né. Considere dizer alguma coisa. Não precisa fazer DR, não precisa fazer minha culpa, não precisa, cada um, né, com o tamanho da sua suportabilidade, mas diga alguma coisa. E diga alguma coisa que faça jus ao trajeto que foi ali realizado. Se você falou caso, beijo, amo, caramba, isso já cria uma conta que tem que ser paga. A conta não significa ir em frente, mas a conta significa ser leal com a experiência que aconteceu ali. Bom, se for uma experiência de bagunça, zona, cada um para o lado, aberto, torto à esquerda, também é nesse nível de consequencialidade que a gente espera que a dissolução se dê. Mas em acordo com a extensão, em acordo com a palavra. Né?
Bom, pelo menos do ponto de vista da ética da psicanálise, né? Dizer alguma coisa é muito importante, né? Mesmo que você vai ir embora, deixar de responder, mesmo que você vai decepcionar o outro. Ghostings, leia. Quem gosta desse negócio, leia o Copo Vazio, né? Que você vai ver assim o que acontece do outro lado, né? Ou então espera para tomar você um ghosting e ver como é assim amargo. Beijo, abraço, aperto de mão para receber mais figurações espectrais, mais a volta do parafuso. Leiam esse trabalho, é um trabalho sobre ghosting, né? Clique aqui no Geronta Movebo, né? E ele também dá umas desaparecidas, mas ele volta. Tem esse também, hein? O ghosting que volta. E daí é melhor ter o esconjuro na mão, é melhor ter um manual Dunker de anti-ghosting para resolver a parada. Beijão.